Este é um podcast feminista. Aqui evidenciamos as lutas das mulheres e, através de uma escuta ativa, buscamos novas percepções, novas inquietações e novos olhares. Eu sou a Aline Hack e está começando mais um episódio do Olhares Podcast. Trouxemos um tema que pode parecer um tanto quanto desconhecido para alguma de vocês. Mas ao longo do episódio, vocês vão perceber que ele se aproxima mais do feminismo que nós conhecemos do que vocês imaginam. O anarcofeminismo luta por amor livre, segurança, autodefesa, autonomia reprodutiva, mas ainda é criticado por preconceitos a respeito da sua radicalidade. Muitas mulheres guardam características do anarcofeminismo em suas lutas, mas não se nomeiam como tal. Perguntamos nesse episódio, por que isso acontece? Quais as diferenças do anarcofeminismo e do feminismo socialista? Quais as contribuições do anarcofeminismo na luta feminista latino-americana? Seguimos falando de feminismos que horizontalizam lutas e inspiram. Com um tanto de zines na estante e punk rock nas veias, hoje eu tenho uma convidada muito especial. Conta pra gente quem é você. Meu nome é Laura França Martello, eu sou anarcofeminista, ativista feminista, feminista autônoma, pesquisadora, sou doutora em ciência política pela Universidade de Minas Gerais e eu estudo grupos feministas autônomos no Brasil e na América Latina, nos quais atuam vários anarcofeministas e que possuem em sua forma de organização muitas influências de ideias anarquistas, como organização por afinidade, apoio mútuo, ação direta, horizontalidade, autogestão e solidariedade. Estudo também a cultura da autodefesa feminista, que se propõe como uma forma autônoma de combater a violência sexista sem ter que passar pelas instituições repressoras do Estado, como a polícia, já que essas tendem a revitimizar as mulheres sobreviventes. E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Laura, que currículo, hein? Eu tô feliz de você estar aqui, obrigada. Já queria agradecer no início desse episódio a ponte feita pelo Thiago Coati, também da UFMG, lá do podcast Larvas Incendiadas. Inclusive, quem ainda não conhece esse podcast, corre lá para escutar. Bem, vocês já viram aí que a gente está aqui para falar sobre anarcofeminismo com uma anarcofeminista e também pesquisadora destes grupos. A gente gosta de fazer aqui, Laura, um panorama para compreender as vertentes que a gente está apresentando, né? Nesse semestre a gente está apresentando as vertentes feministas e o anarcofeminismo geralmente aparece aí, principalmente quando a gente fala um pouquinho sobre o feminismo socialista, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Você poderia, então, explicar pra gente um pouco sobre o anarcofeminismo, sobre a vertente, o que ele se diferencia também do feminismo socialista? Então, o anarcofeminismo, ele tem uma ligação muito forte com ideias anarquistas que se divergem do pensamento socialista em alguns aspectos. Então, eu vou começar, na verdade, pelo que eles têm em comum, né? Então, os movimentos anticapitalistas, no geral, as diversas vertentes anticapitalistas, elas se baseiam na análise, na crítica de Karl Marx ao capitalismo e almejam uma sociedade sem divisão de classe, sem Estado, já que, historicamente, o Estado sempre foi um mecanismo das elites econômicas e políticas que utilizam seus aparelhos repressivos, como polícia e forças armadas, para manter a dominação sobre a classe trabalhadora. Porém, eles vão divergir com relação aos métodos que devemos utilizar para alcançar esse objetivo. Então, algumas divergências centrais aqui que eu elenquei para a gente pensar essa diferença com relação ao socialismo
Uma delas é com relação ao partido, né? O socialismo, ele acredita que para chegar ao comunismo, a gente deveria se organizar em partidos políticos, né? E o partido que representa a classe, os interesses da classe trabalhadora seria, então, a vanguarda da revolução. Então, as anarquistas sempre se opuseram a essa ideia, porque elas veem a possibilidade de que, chegando ao governo, os membros desse partido vão se tornar uma nova classe dominante. Então, que as aspirações das classes trabalhadoras não podem ser delegadas a um representante de massas. Então, na visão de muitas anarquistas, por exemplo, o centralismo democrático, que é adotado por muitas organizações socialistas, inclusive atualmente no Brasil, na América Latina, ele tende a suprimir a participação popular ao invés de fomentá-la. Um outro aspecto central é com relação à questão do Estado. Então, anarquistas não acreditam na possibilidade de existência de um Estado popular, já que os Estados, a visão é de que os Estados, em sua essência, eles são despóticos, autoritários, tirânicos e geradores de miséria e de servidão. Então, na opinião das anarcofeministas, o Estado, mesmo que ele se vista de popular, ele continua sendo Estado. Então, o Estado não pode ser uma ferramenta revolucionária nessa visão, porque ele é gerador da divisão de classes. Então, o terceiro ponto que elas vão marcar, né, com relação a outras correntes, é com relação à utilização das forças armadas do Estado como uma forma de alcançar a sociedade comunista. Então, quando está havendo uma repressão, né, das forças armadas com relação ao povo, para anarquistas isso não vai importar se é um governo comunista ou qualquer forma de governo. Então, o anarquismo ele vai propor um modelo anti-autoritário, né, por base, ou seja, ele é um modelo revolucionário baseado na organização associativa, cooperativizada e anti-autoritária. Então, ele vai rejeitar completamente o monopólio da violência por um poder centralizado como o Estado. Então, uma questão central aqui é como que o anarcofeminismo ele vai se identificar com diversas outras correntes do antimilitarismo. Né? Você pega autores como Maria Lacerda de Moura, que foi uma das primeiras anarquistas brasileiras conhecidas, essa é uma temática constante, né? O antimilitarismo e a recusa de todas as formas em que um Estado e um governo autoritário possam vir como instrumento para chegar numa sociedade comunista ou governos e estados comunistas, né? Então, é muito interessante a gente pensar como que essas mulheres anarquistas, né, que estão aí, muitas delas ainda não se identificavam como anarcofeministas no início do século XX, justamente porque elas viam o feminismo como uma luta burguesa, muito reformista, no sentido de, digamos assim, reformar o Estado. Então, aí a gente vê também uma diferença com as diversas correntes do feminismo. Só que é importante a gente ver também como que na história o anarcofeminismo, na verdade, ele rompe com esse modelo de ondas que a gente conta sobre o feminismo, né? Então, as temáticas que o anarcofeminismo vai colocar, elas estão desde o início do século XX. Então, você encontra debates, né, sobre amor livre, sobre autonomia reprodutiva, desde esses inícios, né? E uma outra questão que também aparece desde o início, né? A gente tem essa ideia, por exemplo, que a primeira onda do feminismo lutava, né, pelo direito ao voto. Mas se a gente vai investigar, por exemplo, as próprias sufragistas dentro do próprio movimento sufragista na Inglaterra, a gente tinha diversos grupos de anarcofeministas que já desde essa época se organizavam em grupos para organizar a autodefesa das manifestações,
né? Por mais que elas não acreditavam que o voto era o direito central, elas participavam dessa luta feminista e elas organizavam todo o processo de segurança contra a repressão policial que já existia, extremamente violenta, contra os protestos feministas na época. Então, a gente tem esse debate sobre a forma como da organização do protesto social, a forma como é relevante a gente se organizar no protesto para se proteger dessa agressão policial que sempre existe por parte do Estado contra os movimentos sociais, já está aí presente desde essa época. O anarcofeminismo ele vai trazer para o anarquismo uma crítica do patriarcado como um sistema que ele é um sistema de dominação que é a base de todos os sistemas, já que ele engendra no seio das relações familiares, na própria formação da subjetividade das pessoas, essas lógicas hierárquicas de dominação. Então, ela vai trazer, o anarcofeminismo ele vai fazer todo esse debate, da mesma forma como outras feministas socialistas, ele vai trazer para o campo da esquerda esse debate sobre o patriarcado como um debate central para se pensar também a luta de classes, a luta contra o racismo, né, e diversas outras lutas que hoje a gente está cada dia mais integrando. E assim a gente encerra o primeiro bloco, trazendo um pouquinho desse panorama histórico e gerando novas perguntas agora para o segundo bloco. Laura, você estava falando de alguns pontos similares com outras lutas feministas, como a luta contra o patriarcado, a luta contra o racismo. Eu tô aqui pensando, aí você pode me dizer se o que eu tô pensando tá correto ou não. Parece, para mim, pelo que você falou agora há pouco, que os princípios anarcofeministas influenciam um feminismo que a gente conhece hoje, que é pelo menos é o feminismo que eu tô conhecendo, né? Que eu tenho conhecido já desde que eu comecei a estudar sobre ele em 2013. Quais seriam esses princípios que você mencionou que acabam voltando-se mais para a esquerda inicialmente? Acho que até hoje, né? Porque são princípios que também são contemplados pela esquerda, mas que a gente não consegue perceber que parece que há muito mais anarcofeministas do que a gente acha, né? Eu tô quase me identificando uma anarcofeminista nesse momento. Então, assim como a maior parte do que a gente chama, né, de contracultura, em grande parte esse tipo de pensamento e ideologia se difunde através da cultura, né? Então, eu acredito, na minha percepção, que uma das maiores fontes de difusão do anarquismo e do anarcofeminismo, ela é através da cultura. Então a gente vê, né, o anarcopunk, o movimento Riot Girl na década de 90, todas as músicas, né, todos aqueles protestos, vão de certa forma disseminando ideias que vão, de certa forma, se infiltrando nos mais diversos ambientes da sociedade, né? Então, essa forma de organização, né, nos coletivos, as coletivas, os pequenos grupos, a organização por afinidade, ela desde a década de 60, um modelo para o movimento feminista, né, o que a gente ficou conhecido como grupos de autoconsciência. Ele na verdade, esse modelo ele é comum entre o feminismo e o anarquismo. Então é difícil até da gente medir qual que é a influência, né, de onde vem esse modelo. Ele é uma contribuição, eu acho que ela é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente vê a difusão dessas ideias na América Latina,
elas vão se dar principalmente através da tradução de folhetos, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Teve a tradução do folheto chileno Como Ocupar uma Escola, né? E isso foi difundido, né, no movimento estudantil aqui no Brasil nos últimos anos, que influenciou todo esse movimento de ocupação das escolas e das universidades, que foi um dos maiores movimentos que a gente viu, né? E a própria noção de ocupação, ela é originária do movimento autônomo e do movimento anarquista, né? Então, quando essas ocupações ocorrem, né, já existe uma influência simultânea do feminismo nesse universo estudantil também. Então, vão se organizar coletivos feministas e LGBT, né, nessas ocupações, e que vão fazer, dentro desse contexto, uma organização e um debate baseado nessas questões. Então, eles vão fazer, de certa forma, uma aproximação entre esses grupos. Então, quando a gente observa, né, por exemplo, a grande proliferação recente, né, dos movimentos e grupos autônomos, isso já é um reflexo, porque eles vão se organizar, as coletivas feministas e os coletivos autônomos no geral, eles vão se organizar fortemente por frentes de ação. Então, na área de transporte, na área de moradia, na área de mídia livre, de saúde, né? Então, esse modelo, o que ele vai fazer? Ele vai congregar nessas frentes de atuação pessoas de diversas ideologias políticas, mas o modo de organização dos grupos acaba prevalecendo esse modelo mais horizontal, né, que a gente estava falando, como eu estava falando aqui no início, esses princípios, né, como a organização por afinidade, né? Então, eu tenho um interesse pela questão da moradia, né? Mas tem outras pessoas de outras ideologias. Então, a gente se junta e faz essa frente com relação à moradia. Isso é uma coisa muito importante porque ela permite avançar em certas demandas populares sem que a gente fique focado numa coisa que acontece muito dentro da esquerda, que é essa quebra, né, devido às ideologias políticas. Tem outros aspectos, né, como o apoio mútuo, a solidariedade, a autogestão dos grupos, a horizontalidade e a ação direta. A gente vê, né, desde a época dos protestos, 2013, um debate maior sobre o Black Bloc, né, que ficou conhecido também, que é identificado como um modo de ação originalmente anarquista, mas que ganha uma grande difusão, né? Então, o número de anarquistas é, na verdade, muito pequeno e os black blocs são gigantes. Então, qual que é a explicação, né? A explicação é que uma ideia como essa, né, o que muitas anarcofeministas falam, né? Você fazer ruído, você fazer aquilo uma forma de chamar atenção num contexto de protestos, de colocar o conflito direto, ele vai sendo visto como algo que geralmente produz mais efeito do que, né, assim, outros tipos de protestos, digamos assim, que tem menos conflito. E aí isso vai sendo muito questionado, porque toda atuação de protestos muitas vezes vai sendo deslegitimada, por isso que muitas vezes as pessoas chamam de violência, né? Então, as anarcofeministas são muito firmes em dizer que a violência é a violência contra as pessoas, né? Você não pode cometer violência contra um objeto. Então, quando você realiza um ato de protesto, que muitas vezes, né, tem confrontação com a polícia, as pessoas falam, não, mas vocês estão sendo violentas e tal, sendo que a gente vê que na maior parte dos protestos sociais, inclusive greves de professores e professoras, a gente vê a presença da repressão intensa da polícia e do Estado, que mesmo quando essas demandas são consideradas legítimas pela sociedade. Então, esses grupos eles vão organizar o que eu tenho chamado de uma certa
autodefesa dentro do contexto do protesto, né? Que, por exemplo, a questão de cobrir o rosto para não se identificar, né? Também é muito debatida, mas está dentro do repertório, digamos assim, né? De protesto que está cada vez mais difundido, né? A gente viu recentemente, por exemplo, no Chile, na Colômbia, os protestos levando, né, a uma modificação a partir de uma radicalização. Então, assim como outras vertentes comunistas, digamos assim, o anarcofeminismo ele também acredita nessa forma mais radical de produzir a transformação social. E assim a gente encerra o nosso segundo bloco. Nossa, eu estou me sentindo aqui com vontade de levantar e protestar. Inclusive, estamos gravando este episódio 2 dias antes do protesto do dia 29 de maio, que já dá aí uma energia extra. E vamos para o terceiro bloco. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br/olhares e contribua. A partir de R$5 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br/olhares e para espalhar, indica Olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora pro próximo bloco. Laura, eu acho que eu ainda estou com dúvidas em relação a um ponto. Você falou de vários pontos aqui em relação ao feminismo que eu identifiquei como pontos feministas, anarcofeministas, você disse. Por que várias feministas não se identificam como anarcofeministas, sendo que muitas dessas coisas que você está falando aqui pra gente fazem muito sentido dentro desses movimentos feministas que a gente conhece hoje do século XXI? Essa é uma pergunta que eu também sempre me fiz durante a minha pesquisa, porque várias feministas que eu achava que eram anarcofeministas, na verdade, não se identificavam como anarcofeministas. E eu fui tentando entender, assim, né? Será que é por causa da estigmatização do termo anarquista? Será que é porque elas não querem se identificar com uma ideologia, né? Com uma genealogia tão europeia, né? Que mesmo tentando aí, né? Há mais de 100 anos na América Latina, talvez também ainda identificam como uma externa, né, a nossa realidade, ou será porque, vou dizer que acho que essa é a minha principal hipótese, porque elas talvez não se identificam com os grupos anarquistas que elas conhecem, que é porque até hoje esses grupos são majoritariamente masculinos. Então a gente tem um fenômeno, né, que quando nos diversos ramos políticos, nas diversas ideologias, a grande parte dos movimentos são majoritariamente masculinos, pelo menos nas lideranças, né? E o que acontece? Muitas dessas feministas, quando elas já têm assim, uma visão feminista, que é uma coisa mais recente, né? É algo que, digamos assim, nos últimos 10 anos tem acontecido, elas já chegam nesses grupos com muitas críticas, muitas delas nem chegam a passar por esses grupos, porque o que acontecia muitas vezes é que elas se identificavam com ideias anarquistas, iam participar desses grupos e chegando lá elas viam que, né, vários desses anarquistas eram muito machistas, passavam por situações de abuso ou de outras violências dentro do contexto do anarquismo e rompiam e criavam grupos anarcofeministas. Hoje em dia, muitas dessas feministas que já se identificam diretamente com ideias feministas, elas
se identificam também com ideias anarquistas, mas elas não têm uma convivência tão intensa com o movimento anarquista. A partir disso, eu acho que elas não se identificam como anarcofeministas, mas muitas também, sim, se identificam. E o que eu acredito é que também tem uma outra questão que marca muito, né, aqui na América Latina, que começa a ver, desde o início, né, do anarquismo aqui, né, e do anarcofeminismo aqui, uma certa criação de um movimento próprio latino-americano, né? Então, o feminismo autônomo, por exemplo, latino-americano, que é muito bacana, né, que ele sempre se contrapõe ao movimento feminista mais institucional, né, ele vai ter uma presença imensa de feministas anarquistas e que vão influenciar muito esse movimento feminista autônomo, que se pensa como originalmente latino-americano. Então, e que vai ter uma base em toda uma crítica, né, também à supremacia branca, né, e ao racismo que existe ainda na América Latina, e todas essas outras críticas elas vão se juntar para criar um novo ambiente. Então, uma cultura anarcofeminista, digamos assim, né, que vai se difundir a partir de vídeos, a partir de músicas e também a partir da própria organização dos movimentos populares, que já vai integrar todos esses elementos. Para algumas, elas vão passar a se intitular como feministas autônomas, outras como anarcofeministas, outras apenas como feministas e outras nem isso, né? Então, a gente tem diversas posições aí, mas o que eu acho que fica é uma forma de organização, né, das coletivas, autônoma, horizontal, que ela é transformadora de todo o campo dos movimentos sociais, na minha opinião, né? Ela vai reestruturar toda uma forma de organização política e de colocar essas demandas na esfera pública. Ela vai repensar toda essa questão de como é feito o protesto, né, social, no nosso contexto aqui da América Latina, no Brasil também, e eu acho que, independente se você se identifica como anarcofeminista ou não, eu acho que todos esses debates, né, sobre autonomia reprodutiva, sobre o amor livre, que estão lá desde o início do século XX, nas mais diversas localidades do mundo, elas vão permanecer e vão ser uma herança dessa vertente para o feminismo como um todo, né? E que hoje se difundiu, né? Quando a gente vê nos diversos coletivos, as diversas coletivas que estão se formando, uma influência muito grande dessas ideias autônomas e anarcofeministas. E com essa força mobilizadora que a Laura trouxe aqui, né, esse movimento anarcofeminista que acredita na construção de sociedade baseada em cooperação, em horizontalidade, no cuidado, na proteção, a gente encerra o terceiro bloco e vamos agora para o nosso bloco de indicações. Começando o nosso bloco de indicações, Laura, eu sei que você deve ter um monte de indicações aí pra gente. O que você tem para indicar para as nossas ouvintes que podem ajudar a compreender mais sobre o movimento anarcofeminista, sobre o movimento anarcofeminista brasileiro? O que a gente pode ler, escutar, enfim... Onde é que a gente pode buscar mais informação? Quem ficou aí, né, colocou a chama do anarcofeminismo no coração aí e quer colocar mais lenha nessa fogueira? Então, Aline, eu selecionei aqui 2 documentários, né? Um é o Viver para Lutar, da diretora Marina Knupp, que da Anarcofilme Produções, que conta um pouco da história da formação do punk, anarquismo e feminismo nos anos 90, que é muito interessante. E também o documentário Lute como uma Menina, né, da Beatriz Alonso e Fábio Colombini, que é um documentário que mostra também como
isso que eu falei, né, sobre a difusão das ideias anarcofeministas e a influência que tem nos movimentos de ocupação, nos movimentos mais atuais. E com relação à leitura, tem 2 textos que eu queria recomendar. Um deles é um pequeno compilado que se chama Tesouras para Todas, textos sobre violência machista nos movimentos sociais, que é uma tradução de um compilado de textos do movimento em Barcelona, que faz um pouco dessa discussão, né? Como que a gente enfrenta, né, essa questão do machismo também dentro dos nossos movimentos. E, por fim, um livro que acabou de ser traduzido ao português, que é um livro central que eu utilizo na minha tese, que não é diretamente sobre anarcofeminismo, mas que é um livro que versa sobre autodefesa, chama Autodefesa, uma filosofia da violência, de Elsa Dorlan. E ela vai fazer uma integração entre todas essas culturas de resistências, né, em várias regiões no mundo, e ela vai contar, né, tipo, desde o início do feminismo e desde o início dos movimentos de lutas raciais, principalmente no movimento negro nos Estados Unidos, em diversas partes do mundo, como que essa questão da autodefesa é uma questão central, como uma forma de resistência radical no contexto de opressão patriarcal, capitalista, racista. Então ela vai fazer uma conexão entre essas diversas abordagens, que é muito legal, vale a pena ler. E eu vou indicar aqui 2 bandas aqui de Brasília. Uma não tá rolando mais, mas tem muito essa influência anarcofeminista, que é a banda Bulimia e a banda Chavosa, daqui de Brasília. A Chavosa ainda está aí na ativa, banda da minha querida amiga Camila Galetti. Inclusive, ela já participou de 2 episódios aqui do Olhares. Vou indicar também o podcast Riot Woman, que eu escutei pra gente conversar sobre esse assunto aqui. E vou indicar mais uma vez o podcast Larvas Incendiadas, do meu querido amigo Tiago Coatti, que traz também outros temas aí sobre feminismo, sobre a transversalização do feminismo acadêmico. Laura, obrigada pela sua presença aqui no Olhares. Estamos muito felizes com a sua colaboração. Eu aprendi muito, eu espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido muito sobre o anarcofeminismo. Eu tô aqui já, eu tô em êxtase, na verdade, desde que eu comecei a estudar essa pauta, que você me mandou as referências, e aí eu também tô há alguns dias aí ouvindo punk rock e lembrando também da minha adolescência. Foi muito bom trazer um pouco dessa militância de volta, assim, para mim, e perceber a importância das mulheres dentro dos movimentos punks e nas letras e tudo mais. Esse documentário que a Laura indicou é fantástico, ela também me indicou para eu ver. Então assistam. Muito obrigada, Aline. Também foi muito interessante para mim revisitar esse tema do anarcofeminismo, que eu adoro muito, e espero que mais pessoas se interessem por essa temática e que a gente possa continuar discutindo sobre esse tema. É isso, pessoal. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Obrigada. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital. Curadoria, pesquisa e pauta, Aline Hack. Edição e mixagem, Marcondes Saraiva. Identidade sonora, Montana Estúdio.